onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, não saia daí. Estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda vez que nós lemos a Bíblia toda, ao vivo e a cores aqui no canal do YouTube. Me acompanhe, compartilhe no grupo da família, se inscreva no canal. Se não for inscrito, tem um botãozinho aí no canto direito da sua tela para se inscrever e acompanhar todas as lives aqui do pastor João Neres. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Recapitulando o capítulo 10, Pedro estava na casa de Simão Curtidor, recebe a visita de três varões, sendo um soldado piedoso e dois seguranças, digamos assim, e foram buscar Pedro. Pedro chegando na casa de Cornélio, a casa já estava pronta, a célula pronta para receber a mensagem de Pedro. E quando Pedro começou a pregar, eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo. E Pedro não teve outra opção a não ser batizá-lo nas águas, mandar que batizasse. Nós mostramos ontem que o próprio Pedro não batizou, mas ordenou que fossem batizados. Assim, aqueles que foram com Pedro ajudaram nessa cerimônia de batismo. Nós já falamos lá no capítulo 8 que o diácono Filipe fez o batismo daquele eunuco. Então, na igreja primitiva, os diáconos batizavam e nós cremos até que alguns irmãos também batizavam devido à grande multidão de pessoas que se convertiam de uma vez só. Né? Na primeira pregação, quase 3.000, na segunda, quase 5.000. Seria impossível que somente os 12 fizessem essa cerimônia batismal. Bem, agora, depois que isso acontece, Pedro vai ter que se explicar porque ele batizou gentios. Veja que a religiosidade, ela mais atrapalha do que ajuda no reino de Deus. Os apóstolos, ou seja, os que estavam em Jerusalém, e os irmãos, né, que estavam lá na Judéia, onde está Jerusalém, e também os gentios, que os gentios tinham recebido, que é a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. A mensagem já tinha chegado lá. Que história é essa, Pedro, de você batizar gentios? Gente, Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Os camaradas estão reclamando porque Pedro ganhou almas. Os religiosos estão reclamando porque Pedro batizou. Nós estamos procurando gente para batizar e eles estavam reclamando porque Pedro batizou. Pensa aí o que a religiosidade faz, mexe com os neurônios. Dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Olha só, Pedro, você é santo, você é judeu. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando, para começar a história, eu estava orando. Vocês oraram hoje? Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, num arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso com grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor. Eu pensei que eu era mais santo que Deus e eu disse: de maneira nenhuma, Senhor. Pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. Quantas vezes? 3. O 3 na vida de Pedro, né? E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa
em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesaré. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Bem, lá no capítulo anterior não diz a quantidade. Aqui já diz, né? Esses 6 irmãos que estão aqui, ó, foram comigo. E entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Pedro, a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O anjo sabe o nosso endereço e sabe até quando nós estamos na casa dos outros, né? Mandou chamar Pedro na casa de Simão, o curtidor, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Pedro tem palavras para salvar tu e tua casa. Pedro é o representante, o pregador da palavra de Deus. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Vocês lembram do que aconteceu no dia de Pentecostes? Pois bem, eu não tive controle. No meio da pregação, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ouvindo. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, para aqueles que dizem que só aconteceu em Atos 2, não é verdade, né? Em Atos vai se repetir em vários episódios. Aqui é um. Pedro estava pregando e todos aqueles na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando fala dom no singular, é o Espírito Santo. Quando fala dons, são os dons que o Espírito Santo concede. Então, toda vez que fala no singular, é receber o Espírito Santo. Deu o mesmo dom que a nós. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Como eu vou resistir se Deus batizou antes? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Aleluia. Então a vida vem através do arrependimento. E agora, os próprios judaizantes, os próprios religiosos que resistiram e que indagaram a Pedro, estão reconhecendo que Deus deu essa graça até aos gentios. E os que foram dispersos pela perseguição, aqui já muda para um outro bloco, tá? Aqui é um outro tema. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, o primeiro mártir, foi quem desencadeou todo esse processo da igreja sair de Jerusalém, tá? Sucedeu por causa da perseguição, né, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Se puder, você digita aí, Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso era uma estratégia. Porque o judeu já tem o Antigo Testamento, então eu vou anunciar primeiro nas sinagogas. Essa é uma estratégia que a igreja primitiva adotou. E havia entre ele alguns homens cíprios e cirenenses, de Cirene, quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Observe que em Antioquia está acontecendo algo diferente. Não foi um número exato de 3.000, nem de 5.000. Foi uma grande multidão, um grande número se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Não era mais para a igreja estar somente em Jerusalém, mas estava lá ainda. Chegou aos ouvidos a fama, né? Lá em Jerusalém. E eles enviaram a Barnabé, a Antioquia. Barnabé, aquele que discipulou Paulo, né? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Olha, vocês ficam firmes, que eu tenho uma surpresa para vocês.
Meu nome é Barnabé. Eu discipulei um homem, um fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Fiquem aí, que eu vou buscá-lo. Porque Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Observe que a Bíblia usa essa expressão para Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. E aqui usa para Barnabé também. Não é para todo mundo que a Bíblia usa essa expressão. Ele era diferenciado, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. De novo, multidão, muita gente, grande número. E partiu Barnabé a Tarso, partiu para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Aqui tem uma coisa maravilhosa que nós devemos considerar. Imagina você sem Google Maps, sem Waze, sem GPS, encontrar Paulo na sua cidade, né? Na cidade de Tarso, uma cidade que era marcada pelos... Era um centro cultural, havia universidades, mas Barnabé chegou ali e saiu procurando onde mora Saulo, onde mora Saulo, né? Não tinha endereço, não tinha GPS, não tinha números. Mas o Espírito Santo sempre... O Espírito Santo que disse a Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de fulano, que Saulo está lá e está orando. O Espírito Santo que disse a Cornélio, manda mensageiros a Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, porque o Pedro está lá, procura por Simão Pedro. O Espírito Santo sabe o nosso endereço. E aqui o Espírito Santo orienta Barnabé que encontre Paulo. Ele foi buscar Saulo e achando, ou seja, não é fácil achar alguém sem endereço, mas ele achou. Ele achou e o conduziu para Antioquia. Naquela época não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha metrô, então imagino que isso demorou dias. Mas ele, quando viu a igreja em Antioquia, o que é que ele pensou? Isso aqui tem uma lição maravilhosa. Essa igreja é a cara de Paulo. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Eu discipulei Paulo. Eu sei o potencial de Paulo. Vou buscá-lo. Foi, procurou, encontrou e trouxe. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos não são chamados de cristãos quando recebem mensagens de autoajuda. Os discípulos não são chamados de cristãos quando recebem campanhas de cura. Os discípulos não são chamados de cristãos quando recebem mensagens de oba-oba ou de frases repetidas. Os discípulos são chamados de cristãos porque Paulo e Barnabé passaram um ano ensinando muita gente. Aleluia. Um ano se reunindo, um ano congregando, um ano ensinando. Aleluia. Aí o resultado é que eles foram chamados de cristãos. Cristão é miniatura de Cristo, pequenos Cristo. Eles viram que aqueles irmãos daquela igreja eram a cara de Jesus. Disseram, eles são cristãos. Isso aqui mostra que essa igreja de Antioquia tem uma importância fundamental na história do cristianismo, porque esse título deveria ter sido herdado em Jerusalém, mas não foi. Apesar da igreja ter saído de lá, é de Antioquia que vão sair as viagens missionárias do apóstolo Paulo. É Antioquia que vai enviar Paulo para as nações. É em Antioquia que pela primeira vez eles são chamados de cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. O negócio estava bom. Já estava bom só com Paulo e Barnabé. Agora desceram profetas, né? Aleluia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então a igreja já estava bombando, digamos assim, com Paulo e Barnabé. Paulo, apóstolo, Barnabé, profeta, né? Digamos assim. A igreja estava boa, cresceu muito, mas agora desceram mais profetas. Vamos repetir o versículo? Ó. Desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Eita glória, agora o negócio ficou bom.
Porque agora você tem ensinador e tem profetas. E eu já disse uma profecia que se cumpriu, então fortaleceu mais ainda a igreja. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Opa! Então agora essa igreja tem apóstolos, profetas, e essa igreja, ela também faz obra social. Porque os irmãos na Judéia estão passando dificuldade. O versículo anterior diz, né? Uma grande fome que haveria de vir sobre todo o mundo e aconteceu no tempo de Cláudio César. E como a igreja de Jerusalém, no começo eles tinham vendido tudo e depositado aos pés dos apóstolos, eles agora estavam em dificuldade. Por quê? Porque a ordem foi sair de Jerusalém. Eles deram tudo, mas ficaram lá. E agora eles estavam em necessidade. Quem ajudou? A igreja de Antioquia. Essa igreja é missionária, essa igreja é miniatura de Cristo, foi chamada de cristão pela primeira vez. Essa igreja tem profetas, essa igreja tem apóstolo e essa igreja tem trabalho social. A igreja de Antioquia é completa. Está dando de 10-0 na igreja de Jerusalém. E os que com ele, o que eles, os irmãos de Antioquia, com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Quem levou a ajuda social para Jerusalém? Barnabé, que foi rejeitado no sorteio, foi preterido, não foi escolhido para ficar no lugar de Judas, perdeu o sorteio para Matias. E Saulo, que foi rejeitado em Jerusalém, ninguém confiava que ele tinha se convertido. Os dois de Antioquia ajudar Jerusalém. Talvez um dia você seja chamado para ajudar quem te rejeitou, quem te desprezou, quem te descartou. Quem tem ouvidos, ouça. Barnabé, que perdeu o sorteio para Matias, e Saulo, que foi rejeitado em Jerusalém, estão indo levar ajuda para Jerusalém. Eita glória! Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, essa é a Bíblia Palavra-Chave, a Bíblia que eu uso para ministrar essa live. Se você quiser adquirir uma, tem um link aqui. Eu estou seguindo esse mesmo cronograma. Depois de Atos, nós vamos ler Levítico, depois Marcos, Romanos e assim sucessivamente. Essa é a Bíblia de meu pai. E hoje nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, que dedicou esses 18 minutos para aprender a tua palavra. Que o Senhor abençoe e guarde sua família. E que nós sejamos todos chamados de cristão. E o resplendor do teu Espírito esteja na nossa face, de maneira que todos vejam, pelo nosso testemunho e pelas nossas atitudes, que nós somos miniaturas de Cristo Jesus. Abençoe a nação brasileira, tenha misericórdia, e abençoe Jerusalém, a cidade amada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Boa tarde. Paz seja convosco.